Fala, investidores, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal LF Investidor e hoje falando sobre o HSAF11, que é um fundo de recebíveis imobiliários da HS Ativos Financeiros. HSI é uma gestora, não é tão nova, já está aí com o mercado. O que mais fez fama aí foi o HSML, que é o fundo de shopping, mas esse daqui é de recebíveis, ele tem pouco tempo e já está com uma liquidez diária ok. Ele está pagando 1,5 de rendimento, que corresponde na última cotação 1,15%. É um dividend yield ok para o setor e está na faixa dos R$ 88. Ele tem um patrimônio líquido ainda pequeno, de somente 170 milhões de reais praticamente, e está negociando abaixo do seu valor patrimonial com 6% de deságio. Dado esse dividendo um pouco maior do que 1% ao mês, aí você vê que pode ser que esteja descontado. Vamos aqui ao comportamento, se bem que a gente não pode falar muito bem, ainda não tem muito track record, né? A gente viu que ele caiu um pouquinho na sua abertura, depois ele já tem um ano, depois ele subiu forte e agora caiu. Isso aqui para mim é uma tendência, um princípio de queda. É uma tendência de queda, só que ele já marcou um fundo duplo aqui na casa dos R$ 87. Mas nada impede de repente continuar caindo. Vamos prosseguir. A gente tem algumas taxas diferentes das comumente utilizadas no mercado. Temos 1% de taxa de administração no valor de mercado do fundo, ou seja, é extremamente importante para a gestora que a cotação ela suba para que esse 1% represente um valor maior. E enquanto ele estiver em queda, esse 1% ele vai ficar pequeno, né? Então, assim, não, nesse mercado de queda é interessante para a gente, porque a gente vai pagar menos taxa de administração, podendo o dividend yield aumentar no curto médio prazo. Ele tem essa taxa de performance que o benchmark dele e a gestão é ativa. O benchmark dele, ele é até um benchmark muito tranquilo de ser alcançado, que é 4% ao ano ou 110% da taxa de DI. Lembrando que a renda é variável, então claro que a gente vai ter, em princípio, tem que performar melhor do que a DI, senão a gente não investiria em fundo imobiliário, a gente investiria em renda fixa. Então, basicamente, esses 20% no parâmetro atual, onde a taxa de juros está muito alta e também a taxa ali de inflação, então ele sempre vai cobrar esse 20% do excedente. Você, então, teoricamente, só vai performar ali, você vai ficar com os 80% do que exceder esse benchmark aqui. Então vamos prosseguir. A gente já tem os 12 meses para poder fazer ali o overview. Você vê que já está pagando mais de 12% ao ano, o que já em tese você já justifica, porque a renda fixa está pagando basicamente isso, só que você tem aqueles 6% de deságio. Então, ainda parece ser tranquilo. É claro que o mercado está muito seletivo, então pode ser que ainda caia mais. O dividendos dele deu uma subidinha aqui, ó, ele subiu bastante do começo, manteve esse platô, desceu um pouquinho nos últimos meses, mas agora já retomou o patamar um pouco mais alto. Eu acho que a gente vai reler o relatório, mas dá para ele pagar R$ 1 tranquilamente por cota. E o dividend yield acompanhando, subindo, já batendo muito próximo a 1,1, 1,2. Ele tem uma pequena desvalorização do seu valor patrimonial, mas muito pequeno, nem considero. Agora, essa flutuação normal. E vamos para o relatório gerencial do HS Ativos Financeiros. Tá bom, pessoal? Então, fala do objetivo aqui, não vou me ater, dados da financeira, do gestão, essa questão do benchmark, e vamos prosseguir. Então, o valor mercado dele é aqueles 91 por cota, R$ 91 por cota, valor patrimonial tá 94, ele já está um pouco menor, tá 88, né? Esse valor de mercado aqui já diminuiu um pouquinho. Tem a distribuição de mais de R$ 1 e o número de cotistas é 4.774. Abaixo de 10 mil cotistas, eu acho que é um
fundo pequeno, assim, considera um fundo pequeno. Então ele é um fundo pequeno, não tem uma liquidez tão grande aí. Você vê que a liquidez média diária aí está em torno de 500, quase 500 mil. Tem uma liquidez diária até ok, né? Mas não é tão grande assim. E temos a quantidade de cotas aqui, logo abaixo. Então ele fala aqui que, comentário do gestor, anunciamos no mês de outubro distribuição de dividendo de 1,05 por cota que foram pagos. Vou colocar aqui para a gente visualizar, que eu estou lendo essa parte aqui. Que foram pagos em 8/11 aos detentores da cota até o dia 29. As distribuições representam dividend yield de 1,15 ao mês, 14,71 ao ano, o que representa 212,97 do CDI para o período. Importante destacar que o fundo acumulou 68 centavos por cota de resultado contábil que deverá ser distribuído ao longo dos próximos meses. Então, não sei qual que é a taxa da base de corte, mas 68 centavos por cota já dá um dividend yield muito bacana se ele tiver que distribuir nos próximos 2, 3 meses. Então, pode ser que o dividend yield fique muito alto, beirando 1,4. Então, a gente vai prosseguir aqui. Ele fala mais coisas sobre as incertezas, dificuldade, a questão do IPCA e IGPM que deve ficar alto aí nos próximo semestre de 2022. Em linha com... Aí vamos ler aqui essa parte aqui também que eu acho interessante. Em linha com o movimento da gestão, diversificação e aumento do portfólio de CRIs, realizamos a aquisição do CRI HBRE e do CR Anima, cujas operações estão detalhadas na seção abaixo de CRIs. Além disso, realizamos venda parcial do CRI Emiliano no valor de 6 milhões. A venda foi realizada com spread positivo entre a taxa de emissão e taxa de venda, realizando ganho líquido para o fundo de 11 centavinhos por cota. Então, os fundos, para performar um pouco melhor e para seu valor de cotação não cair tanto nesse momento difícil, está fazendo esse spread aí de compra e venda de CRIs, né? Para poder lucrar. Esse aqui ele lucrou 11 centavos só. O HSAF possui 62% do total do ativo alocado diretamente em CRIs e 30% em recebíveis. Então, eles estão alocando diretamente no CRI. Tá? Então, isso aí não só o HSAF, mas outras fundos de recebíveis imobiliários, em vez de ele alocar maioria em recebíveis, que seria, na verdade, o mais normal, eles estão alocando diretamente em CRI. Né? Apenas 6% estão alocados em fundo de tijolo. Ainda tem fundo de tijolo aqui, então é como se fosse um FOFzinho também. Diante disso, nosso patrimônio líquido foi pouco afetado pelas recentes quedas no IFIX. Temos um valor patrimonial de 94,73 cota, enquanto a cota do mercado fechou o mês em 91, 96% abaixo do VP, 96% do VP. Como os CRIs recebíveis do portfólio são indexados à inflação, IPCA e IGPM e CDI, as distribuições dos próximos meses devem beneficiar dos patamares elevados da inflação e aumentos da Selic. Então, até aqui não tem novidade nenhuma, todos vão ser assim, né, afetados positivamente. Só que o mercado está bem arisco, né? Então vamos lá. O fundo imobiliário ele tem o rendimento aqui, tem a correção. O fato é que o resultado dele foi 1,10 e ele distribuiu 1,05. Então ele está mantendo um caixa, tá bom? Ele está mantendo aí uma gordura para ser distribuído nos próximos meses. Então você vê que o fundo possui um saldo, ele bota aqui 68, tá? 68 centavos de caixa. E você vê que ele tem aí esse resultado aí sempre um pouco próximo a R$1, tá? Então você vê que essa linha verde clara, aqui é o do resultado por cota e a verde escura o distribuído. Então no começo ele sempre, né, ele sempre acumulou mais. Aí depois ele gastou um pouquinho, porque já estava chegando próximo ao final do segundo semestre, ele é obrigado a distribuir. E agora também sempre acumulando para poder dar maior previsibilidade. Então, o volume total. O fundo encerrou o mês de outubro com 4.774 e o valor de mercado é aproximadamente 161 milhões. Então, é pequeno o fundo, o volume diário nas cotações tem um giro de 6% das cotas do fundo. Então, aqui ele traz aqui o IPO, um retorno de 8,2 versus 4, isso aqui é já contando com os dividendos, tá?
contando, e 4,37 negativo do IFIX. Então, não, contando com o dividendo, tá 10%. E só o retorno sem dividendos 8%. Então você vê que ele está performando muito melhor que FIX, mas todos os fundos de recebíveis, né, estão performando em princípio melhor, né? Então isso não é muito. Então aqui temos os CRIs, eles têm poucos CRIs, né? Não é tão grande, mas tem o duration bacana. Você vê que o duration dele é mais de 5 anos, prazo de mês, e a taxa de aquisição é excelente. Aí não é aqueles CRIs de high yield, é um CRI mais de high grade, né? Então você vê que é uma taxa mais tranquila, mas se você for ver, vai estar pagando aí em torno de 15%, retirando as taxas um pouquinho menos ao ano, porque se você for pegar o IPCA que está na torno de 10%, você somar mais esse spread aqui, vai dar esses 15, 16%. Tá bom? Então nós temos aqui a divisão dele, a maioria é CRIs diretamente, renda fixa, fundo de tijolo e recebíveis imobiliários. Então, o portfólio de crise, eu não vou me ater à especificidade de cada portfólio e vou falar aqui sobre essa parte que ele comenta aqui. Contamos atualmente com um extenso portfólio de crise no Pipeline, muito em função da ampla capacidade da gestora HSI em organização. O Pipeline é composto por ativos de diversos segmentos em operações indexadas em IPCA e CDI, com altos patamares de inflação apresentados nos últimos meses, a expectativa de que essa alta deve se estender no mínimo até o primeiro trimestre do ano que vem. Temos boas perspectivas de repasse desse rendimento nas distribuições no fundo. Além disso, com as altas na taxa básica de juros, o viés de avaliação para as próximas reuniões de Copom, seguimos avaliando alocados e indexados ao CDI. Eu não acho, não. Eu acho que vai ficar pelo menos até os 6 meses de 2022 com esse patamar mais elevado. Só que o mercado ele já antecipa, então talvez bata sim, sejam os fundos de recebíveis, seja bom até os 3 primeiros meses. Depois o pessoal pode começar a querer migrar para os fundos de tijolos, entendeu? Então você tem que aí ter o time não de vender, mas assim de deixar de comprar esse tipo de fundo. E aqui ele vai falando aqui sobre alguns CRIs, né? Os lastros, como ele é CRI, se deixar de pagar esse CRI para ele, ele tem um lastro, então ele pode ficar com algum imóvel. E o portfólio de FIIs, que aqui ele fala que o dividend yield dos fundos de FIIs foi está em 10% ao ano, enquanto de dividend yield ponderado dos FIIs do portfólio da HSAF é de 12,47. Então ele tem aqui, se você for ver, ele tem o Canip, tem o HCTR, tem o MCCI 11, tem o XPCI, então são fundos que eu acho bem bacana, tá? DEVA 11, então são fundos bem bacanas, o portfólio dele está muito bom, e fundos que me complementam. Eu não tenho esses fundos em carteira, tinha alguns, mas já vendi. Então, principalmente o Canip aqui está muito bom, ele tem um portfólio bacana de CRIs, de fundos também. Alocação de segmento de FIIs, então a maioria é recebíveis, imobiliário tem 10% logístico, laje corporativa 3,9% e shopping 2,8%. Então ele falou aqui os principais, né? Mas ele tem aqui outros, tem o Bari 11, tem os PLG, de recebíveis e de logístico HSLG, que é da casa, né? Shopping HSML também da casa, e outros 7,4. Tá bom, pessoal? Então aqui você vê todos os fundos, né? Os principais, e qual é o nome do fundo e o segmento. Aqui também tem algumas informações adicionais. Essa foi a leitura do relatório gerencial. Muito obrigado pela sua atenção. Peço o seu like, a sua inscrição no vídeo, no canal, e também que ative o sininho. Muito obrigado e até a próxima.